Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo. Esse capítulo 3 de Tessalonicenses, Paulo vai tratar de duas coisas importantes. Da necessidade que existe de se fazer um acompanhamento daqueles que são novos convertidos, né? Nós vemos que Paulo tinha isso como prática dele, né? Ele visitava, ele ia de cidade a cidade, e não poucas vezes, quando ele ficava se fosse um pouco de tempo, como foi com os Tessalonicenses, ele ficou acho que 3 semanas só, mas por causa da grande perseguição ele teve que deixar a cidade, mas o cuidado que sempre existia da parte de Paulo é de, às vezes, deixar alguém entre os cooperadores, deixar ele para trás na cidade, e ele ficava com esses novos cristãos, fazendo duas coisas muito importantes no que diz respeito ao acompanhamento daquele que crê, recém-convertido à fé em Cristo, né? Que é o que fala no versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ou ensinar. Era importante entender essas duas coisas, que tinha que ser feito com todo cristão, apesar de serem coisas distintas, elas andam sempre juntas e elas têm a sua importância. O que ele falava aqui é a respeito do Evangelho e a respeito do ensino da doutrina. O cuidado de Paulo, ele ficava um tempo nessa cidade, pregava o Evangelho, conforme ele se convertendo, ele ensinava também a verdade, ele não ficava só no Evangelho, né? Ele falava sobre os mistérios, o mistério de Deus revelado em seu Filho, um mistério que foi revelado só para a igreja. Mas, além disso, tinha a segunda parte, além de ficar ensinando e cuidando desses, no sentido de ensinar a doutrina e a verdade, ele também cuidava da prática, a vida do dia a dia, como andar como um cristão. Fica fácil a gente entender que isso é uma coisa importante em praticamente tudo, né? Qualquer que seja a profissão que você vai ter, que necessite um estudo mais avançado, como, por exemplo, as profissões como engenheiro, médico, advogado, que tem uma faculdade, você tem que ir lá ficar tendo anos de teoria. Aprende, e se você é ensinado toda a teoria do negócio, você entende tudo e tal. Mas, se você não tiver a prática, não adianta nada a teoria. Então, após, por exemplo, o engenheiro, ele aprende todas as fórmulas, tudo o que fazer na área de engenharia que ele aprendeu, ele aprende tudo, sabe tudo lá, tal. Mas a hora que ele vai entrar na empresa e pegar na prancheta, e depois ele vai ter que ir na obra e ver como é que está sendo feita a coisa, seja ela qual for, na área que for da engenharia, se ele não tiver a prática de como fazer isso, toda a teoria dele acabou, porque não existe a prática. Então, as duas têm que existir juntas, mas elas têm que ser ensinadas em diferentes etapas. E o que Paulo fazia? Ele ficava ensinando, ele pregava o evangelho, essas almas se convertiam, ele falava sobre a doutrina, mas ele sempre, quando ia embora, ele deixava algum irmão, ou como no caso aqui, você vê que eles tiveram que sair, mas depois ele enviou Timóteo para ficar com eles. E Timóteo, então, volta para Tessalônica, e como Timóteo era um ministro, ele fala, era um ministro de Deus, né? Ele ensinava as coisas bem, ele tinha esse dom de ser um mestre em ensinar, ele voltou e começou a ensinar os Tessalonicenses. Então, essa, eu creio, se a gente ler todo esse capítulo, você vai ver que esse é o propósito do que ele está falando aqui,
de como ele estava cuidando, o cuidado que ele estava tendo de acompanhar essa assembleia, porque eles estavam passando por tribulações. Vê que ele fala no versículo 3, ninguém se comova por estas tribulações, essa que eles estavam tendo. E Paulo fala, porque vocês sabem que nós mesmos passamos pela mesma coisa. Eles estavam lá, Paulo estava lá e foi perseguido e foi, como todo cristão, sofreu perseguições e um ataque severo do inimigo, né? Que ele chama aqui tem uma passagem que ele fala desses homens. Ele fala de Satanás. Na verdade, ele está falando de Satanás, né? Mas ele não fala abertamente como sendo Satanás, mas ele fala o que o inimigo estava fazendo. O tentador, temendo que o tentador vos tentasse. Não é outro, né? Toda vez que houver pessoas se convertendo ao cristianismo, se convertendo a Cristo, e existe ali fé, Satanás vem tentar, de qualquer modo, desviar e o trabalho ser todo inútil, o trabalho de evangelização. Então, para que isso não acontecesse, era necessário que Paulo ensinasse eles a respeito do evangelho e da sã doutrina, e também estimulasse eles na prática dessas coisas. Um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate. Adquira seu exemplar agora clicando no link que está na descrição do vídeo.